Como você explica? Horário, por exemplo, Adriana. Ah, tem horário. A gente estava conversando isso um pouco antes de entrar no ar. Tá. E eles perguntam por quê, óbvio, né? A minha filha entrou agora numa fase de namorar, então tem muita baladinha, né, que eles chamam de baladinha. Começou um determinado momento, chegar 3h30 da manhã em casa, 3 horas, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. O menino ficava em casa até tarde, eu falei, Gabriela, chega, eu acho que tem que ter um horário, tem que ter um limite, não acho certo você chegar a essa hora em casa, não acho certo ele ficar até essa hora em casa também, então não quero mais. E ela aceitou, aí ontem ela teve uma festa e falou, mãe, a que horas eu posso voltar? Aí eu falei, 1h30, uma coisa assim. Ela, não, mãe, 2 horas. Eu falei, não, 1h30 e não tem conversa. Então eu não vou. Eu falei, então não vá. Aí foi e voltou a 1h30. Porque eu acho que tem que ter limite. Ela, mas eu tenho 16 anos. Eu falei, justamente por isso. Porque você só tem 16 anos. Mais velha é outra conversa. Por enquanto, não. Isso depende muito também de temperamento. Não é verdade? Então, alguns filhos são mais dóceis, outros são mais rebeldes. Eu acho que a dificuldade é com a rebeldia. Aí, como agir? E tem uns que desobedecem mesmo. Dizem que vão voltar na hora que os pais estipularam, mas não voltam. Voltam quando bem entendem. Eu costumo dizer o seguinte, você não solta uma criança com 1 ano de idade na cozinha, por quê? Porque ela pode mexer no fogão, pode ter uma série de acidentes. Então, quando você pede para o seu filho voltar a uma determinada hora e explica quais são os motivos pelos quais você quer que ele volte, e ele não obedece, ele ainda não está preparado para ir nessa festa, ou não está preparado para arcar com esse compromisso. Então você vai falar para ele o quê? A mesma coisa que você vai agir da mesma forma que agiria com esse de 1 ano de idade na cozinha. Você não vai deixar ele ficar na cozinha. Então você vai chegar para o seu filho e vai falar, olha, nós combinamos que você ia voltar às 2 horas da manhã, você voltou às 4, eu fiquei preocupado, eu achei que pudesse ter acontecido alguma coisa, e você me mostrou que você ainda não está preparado para arcar com isso. Então, você não vai na próxima daqui a... E aí o pai, cada pai estipula, não tem uma receita de bolo para isso, você espera um pouquinho e fala, bom, agora então vamos ver se nessa próxima você já está aí preparado, depois de umas 2 ou 3 que ele não foi, por exemplo. E se ele mostrar que ele tem essa responsabilidade, aí você permite, obviamente, que ele vai, e à medida que o jovem, que o seu filho vai mostrando que tem essa responsabilidade, ótimo, você pode delegar para ele mais autonomia, mas ele precisa mostrar e ele precisa entender esse mecanismo. Isso precisa ser combinado. Eu acho que existe uma frase, meu pai falava muito isso foi muito marcante e importante para mim, até como mãe, eu tenho uma filha de 14 anos também, que os filhos, criar filhos é como empinar uma pipa. Então tem hora que você solta a linha, e aí você vê o movimento do vento e como ela tá. E tem hora que você tem que recolher essa linha, né? E muitas vezes o filho diz, não, mas outro dia você deixou, então agora vai ter que deixar sempre. E eu acho que isso não é uma coisa que acontece. Não, naquela situação eu deixei, porque tinha um contexto, era daquele jeito. Mas nesta situação não. E é o movimento da pipa, é hora de deixar o fio, recolher. É hora de voltar, de refletir, reconstruir, recomeçar. Então é um movimento de observação primeiro, eu acho. Ótimo exemplo também. Fala-se muito em diálogo. Então falar em diálogo é uma coisa, fazer é outra, né? Executar a coisa, às vezes é mais complicada. E a coisa dos pais que são amigos. Pai é pai, mãe é mãe, amigo é outra coisa. Como é que é isso? Olha, eu acho que o pai, obviamente, no sentido de amizade, de demonstrar carinho, sem dúvida nenhuma, ele tem que ser amigo do filho. Agora, o pai não tem que ir à balada com o filho, a mãe não tem que ir à balada com a filha, não tem que ficar participando lá do ensaio da banda de garagem, se o filho tem uma banda. Então, eu acho que são papéis diferentes. Ela pode até ouvir, a banda, comparecer ali às coisas que são sendo ditas, conhecer os amigos dos filhos, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Agora, o pai não precisa virar um adolescente para que isso ocorra, não é? Eu tenho 2 filhos adolescentes também, uma de 14 e um de 11, e eu... Nossa, vocês têm filhos aí? Mais ou menos na mesma idade.
E eu acho que isso é muito importante, porque se você invade o espaço do seu filho, inclusive para conversar, eu sei que tem momentos que eles querem lá conversar com os amigos, você tem que respeitar e tal. E em determinados momentos você tem que propor, não é, alguns programas, algumas coisas que sejam com os pais ali. Eu acho que aquela hora é uma hora, eu chamo de momentos mágicos, os momentos em que você realmente se encontra com o seu filho para conversar. Faça alguma coisa que você gosta, que ele goste, propõe aí uma passear de bicicleta, uma partida de futebol, ir ao cinema e comprar pãozinho na padaria num domingo de manhã a pé, às vezes, já é o suficiente para você ir se aproximando do filho. É verdade. Eu quero saber muito o que você pensa disso em casa. Por isso que é importante o nosso auditório virtual. Participe, não é? Vocês sempre estão pedindo aí para a gente abordar esse tipo de tema aqui no programa. Então, mais do que nunca é para vocês. O número do portal de voz da Gazeta, 01441-8401-0411. É só digitar a opção 2 e pronto. A produção coloca você no ar, conversar comigo, principalmente com os nossos convidados, com os nossos entrevistados, tá bom? Quem deve dar a orientação sexual? Os pais hoje em dia ainda levam os meninos para a primeira experiência, não? Alguns pais levam sim. Levam ainda? Levam, alguns pais levam. Tenho aí alguns pacientes que iniciaram sim com os... Agora, hoje tem muito também a questão grupal, não é? Eu acho que a gente precisa pensar, o grupo vai numa casa de massagens, hoje você tem esse tipo de coisa, e tem pais às vezes patrocinando para os amigos, para os filhos, que já deu uma confusão danada. Imagina um pai que levou o filho no aniversário do amigo, deixou o filho lá, né? E esse pai desse menino resolveu patrocinar a primeira vez daqueles garotos. Então hoje você tem realmente de tudo. Agora, a gente precisa dizer também que a iniciação sexual hoje, ela começa mais cedo e entre os próprios colegas, às vezes, da escola, um namoro, isso pode acontecer, né? Então eu acho que hoje ampliou o leque, não é? Na sua casa, quem é? Você que tomou a dianteira, seu marido? Olha, eu converso difícil, muito. Né? Não, com a minha filha eu converso muito abertamente. Com o Luiz Felipe já é um pouco mais... Ele é mais fechado. Eu acho que ele conversa mais com meu marido, com o pai. E ele estava falando disso agora. E eu realmente não sei se ele vai ter. E teu marido não te conta nada? Olha, eu acho que ainda não chegaram nesse assunto mais profundo. Levantou uma questão, isso é muito bom também. Levantou. Vou chegar em casa e vou perguntar. Na escola eu vivo questões né? Trabalho com adolescentes. E a escola também, existe um papel que é da escola, que não é das opções ou dos princípios de quando vai se iniciar essa vida sexual ou não. Isso é da família mesmo, eu acredito, né? Você perguntou de quem é isso. Sim, mas você lembrou bem, o papel da escola também é importante. É muito importante. Orientação. Isso, não é? Porque a escola tem uma escuta grande. Os pais correm para a escola também, muitas vezes, e os alunos correm para a escola. Na escola os alunos comentam entre si. E tem uma ligação. Quem já teve experiência, quem não teve, como vai ser, as curiosidades, tudo, né? E tem uma coisa importante, fazendo um link com o que você falou antes, do pai amigo. A escola também tem que se posicionar como um lugar de troca com o aluno. Não, na minha relação como coordenadora, por exemplo, não é uma relação de amiguinha. Tem que ser uma relação de construção de vínculos, sim, mas tem que se ter esse cuidado profissionalmente também quando você trabalha com educação, porque senão você também confunde como pai, de escutar esse adolescente, de não é você que define o que acontece, o que não acontece, isso tem que ter um histórico da estrutura, das opções da família, você informa, você orienta. Você dá orientações para os pais através de palestras e reuniões, de livros, de literatura. Não há receita para criar livros, para criar filhos, mas há um arsenal de coisas, de profissionais que possam orientar, de trocas com outras mães, né? E eles procuram mesmo entre eles, e muitas vezes essas informações não são informações tão verdadeiras da questão do ponto de vista da sexualidade, são do senso comum, né, que é importante. Isso pode variar.